Para mais uma revisão aqui de xadrez, meu adversário saiu com o peão da dama, saiu com o peão em D4. E eu, quando o adversário sai com o peão de D4, eu costumo sair com o cavalo desse lado aqui. E o adversário tirou o cavalo dele também. Nesse momento eu joguei meu peão. Qual que era o objetivo do meu peão aqui? Esse cavalo ele pode vir pra cá ou pra cá. De qualquer uma das duas formas ele seria comido pelo meu peão, né? Assim como esse cavalo podia vir pra cá, e daí eu ia comer o cavalo dele com o meu cavalo, né? E esse era o meu objetivo, colocando meu peão aqui, meio que eu ia bloquear esse cavalo de conseguir andar pra qualquer lado que ele fosse. Porém, isso não é uma jogada tão boa assim, porque pensando nesse cavalo aqui, por exemplo, esse cavalo ele não tem pra onde sair direito, sabe? Ele não pode sair pra essa casa, porque tá bloqueada pelo peão que eu acabei de colocar, não pode sair pra essa casa ainda. Esse bispo aqui, ele também não consegue sair, né? Tá totalmente bloqueado. Então eu, de certa forma, não consegui fazer uma jogada que eu desenvolvesse muito bem as minhas peças. No máximo, eu abri um caminho para tirar minha dama. Mas podia ter sido melhor. Ele foi lá e tirou a dama dele. Eu fui lá e tirei o meu peão com o objetivo de liberar esse espaço para eu entrar com o meu bispo ali e ficar com essa coluna aqui, ó, na mira do meu bispo. Ele foi lá e mexeu a dama. Eu fui lá e coloquei o bispo ali, como eu já tinha previamente imaginado. Ele foi lá e tirou o bispo dele. Ele tá, de repente, se ele jogasse o bispo dele aqui, ele estaria dando, tipo assim, atacando minha dama, né? Aqui, assim, por exemplo. Peraí, se eu fizesse uma jogada, sei lá, se eu fizesse isso aqui, por exemplo, ele poderia colocar aqui, a minha dama estaria presa, eu iria ter que comer a peça dele, ele iria comer a minha peça e eu perderia a dama, né? Me parece o caso. O plano dele me parecia esse aí. Jogar o bispo aqui para tomar minha dama. Nesse momento, tampei. Né? Tampei com o meu peão. Assim, no máximo ele pode comer meu peão, eu como o peão dele de volta, e é isso aí. Não dá mais pra fazer o que ele queria. Daí ele fez o rock lá em cima pra proteger o rei dele. Beleza. Fiz o meu rock pra proteger o meu rei. Talvez o ideal nesse ambiente aqui, nessa jogada, seria fazer isso aqui. E posteriormente, dependente do que ele viesse a jogar, isso aqui, por exemplo, eu poderia mover meu peão pra frente, ia deixar o cavalo dele em apuros, porque o cavalo dele vindo pra cá seria comido, o cavalo dele vindo pra cá seria comido, o cavalo dele ficando ali seria comido, o cavalo dele vindo pra cá seria comido e eu ainda iria cutucar essa dama aqui, ó. O cavalo teria que voltar lá pra trás, ou então vir pra lateral aqui, ou então voltar lá pra trás. Que são posições ruins para deixar o cavalo, posições ruins para deixar o cavalo. E seria o ideal. Pensando agora, depois de ter visto a engine me explicando a melhor jogada. Mas não foi o que eu fiz, porque eu não tinha visto essa jogada do peão. Eu fiz o meu rock para proteger meu rei. O adversário foi lá e jogou o peãozinho dele para frente. Eu fui lá e comi o peão. Ele foi lá e comeu o meu peão que estava de graça. Comi o cavalo dele. Ele comeu meu cavalo. Ficamos trocando peça aqui. Todo mundo comendo todo mundo aqui. Joguei o meu bispo. Por que que eu joguei meu bispo? Primeiramente eu preciso desenvolver, tirar daqui dessa casa de trás, o meu cavalo e o meu bispo que eles estão aqui, né? No caso estavam aqui. Eu tirando o bispo para essa posição, eu ganho um tempo porque ele vai ter que fugir com essa torre. Porque se ele deixar a torre aqui, eu vou comer a torre dele. E ele não pode comer meu peão, porque se eu comer meu peão, eu como meu peão. Ou melhor, se ele comer o meu peão, eu como a torre dele. Daí ele poderia talvez fazer isso. Eu iria tirar a minha torre daqui. Enfim, a gente ia seguir o jogo daqui assim. Mas enfim, depois que eu joguei o bispo, ele teria que fugir com a torre, seria o mais adequado para ele. E foi o que ele fez. Ele fugiu ali. Então eu tirei a minha dama da linha de trás, meio que pegando essa coluna aqui. Imaginando que, sei lá, se ele joga um cavalo aqui, por exemplo, uma jogada qualquer, eu podia jogar a minha dama ali e ele estaria em apuros, né? Com a minha dama ali, protegida pelo meu bispo. Isso ainda não é um checkmate. Ele poderia talvez fugir para cá, por exemplo. E daí eu veria o que eu poderia fazer. Eu poderia fazer outro cheque aqui, teria que fugir para lá. Enfim, seria uma jogada interessante para mim. Porém, depois que eu tirei aqui a minha dama,
O meu adversário, ele protegeu. Protegeu com o peão ali, e agora eu não consigo mais fazer aquela jogada que eu tinha imaginado. Protegeu bem ali meu adversário. O que eu fiz? Eu joguei a minha dama pra cá, com o objetivo de futuramente comer esse peão, né? Esse peão que tá desprotegido. E daí eu posso, sei lá, de repente jogar minha dama aqui, fazer um cheque. A minha ideia se tornou pegar esse peão aqui. Meu adversário mexeu a dama. E o que que ele fez, né? O que que ele tá pensando? No meu ponto de vista, se eu fizesse uma jogada qualquer aqui, sem proteger ali, sei lá, se eu mexesse meu, não sei, mexesse meu peão aqui, por exemplo, ele poderia comer esse peão aqui. E daí ele posteriormente poderia comer a minha torre, né? Se eu fizesse uma jogada aqui, por exemplo, ele poderia comer minha torre. Aí seria um problema pra mim. Me parecia o caso. Me parecia, eu olhando assim a partida, me parece algo que ele tentou fazer. Comer a minha torre. Mas aí que tá. Dei um cheque. Dei um cheque porque ele não vai poder atacar minha torre. Ele no máximo vai poder fugir com o rei dele. Fugiu. Tirei meu cavalo. Porque agora se ele comer, ou melhor, ele não vai conseguir comer minha torre. No máximo se ele comer meu cavalo, eu como a dama dele. Então eu tampei ali todo o risco que havia. Ele foi lá e tirou o cavalo dele para colocar as peças em jogo, né? Porque o cavalo nem tava jogando, esse bispo dele também nem tá jogando, então de alguma forma ele tentou tirar as peças dele lá de trás para ele conseguir começar a jogar. Tirei o meu bispo. Por quê? Vamos lá. Eu queria colocar o cavalo aqui para fazer um garfo na torre e na dama, né? Queria que poder comer uma dessas duas peças. Acontece que se eu jogo o cavalo ali, ele vai lá e come o cavalo, né? O máximo que eu poderia fazer é comer de volta a peça, mas daí eu não vou atacar nem a dama e nem a torre. Eu queria atacar a dama ou a torre. Então eu sacrifiquei o meu bispo. Joguei o bispo ali sacrificando ele. Porque assim meu adversário come no meu bispo e eu pude comer o bispo dele. Entendeu? Agora eu tô atacando tanto a dama quanto a torre. Ele no máximo vai poder fugir com uma das duas peças. Ele foi lá e fugiu comendo o meu peão. E eu fui lá e comi a torre dele, como eu tava planejando anteriormente. Ele comeu meu cavalo e eu mexi ali a minha dama para fazer um cheque. Tudo bem que nessa posição o mais adequado talvez fosse fazer isso. Porque assim eu ia começar a atacar a dama dele. Ele não poderia comer o meu peão, porque senão eu comia a dama dele. Ele teria que, sei lá, fugir com a dama, ia gastar um tempo com a dama. Daí posteriormente eu poderia dar um cheque. Mas enfim, né? Não foi o que aconteceu. Eu dei um cheque direto. E daí ele fugiu com o rei. Eu comi o peão que tava de bobeira. Ele fugiu com o rei. Dei mais um cheque. Ele tampou com o peãozinho. Beleza, sem problemas. Dei um cheque atrás dos peões. Fugiu com o rei. Joguei a minha dama ali, né? Meu objetivo futuramente é colocar minha dama nessa casa aqui, dar mais um cheque, fazer o rei fugir para essa região aqui. E daí nessa região aqui eu podia tentar dar um checkmate. Ele foi lá e tirou o cavalo dele, que tava lá no cantinho, não tava sendo muito usado. E aí que tá, o cavalo ele tá atacando meu bispo, né? E nessa posição aqui, ele iria comer meu bispo. Tudo bem que eu poderia comer o cavalo de volta, né? No caso, se, sei lá, eu faço uma jogada qualquer aqui, isso aqui. Ele come meu bispo, eu vou lá e como de volta. Eu iria perder uma peça, ele iria perder uma peça, mas eu iria conseguir tirar a minha torre lá de trás. Eu ia desbloquear o caminho para minha torre atacar o rei aqui. Então me parecia interessante que ele comesse de fato o meu bispo, para eu poder comer o cavalo dele posteriormente. Então eu não me preocupei com isso. Eu fui lá e joguei a minha dama. Por que eu joguei a dama nessa posição? Dependendo se ele fugisse errado, se ele fugisse para cá, por exemplo, eu poderia comer o cavalo dele agora já. Não ia nem ter aquele problema. Ou então se ele foge com o rei para cá, eu ia lá e comia daqui, já fazia um cheque. Daí, sei lá o que ele ia fazer para fugir, né? Testei. Ele foi lá e fugiu com o rei para lá. É uma jogada interessante também. Para ele, pelo menos. Porque agora, se eu comer o cavalo dele, ele come minha dama, então não é uma jogada boa para mim. Mas eu tentei, né? Joguei o peão. Pra obrigar ele a tirar o cavalo dali.
ele necessariamente precisando tirar o cavalo dali, provavelmente ele iria comer o meu bispo. É o que mais faz sentido. Foi o que ele fez. Comeu o cavalo dele dando um cheque. Então eu consegui fazer o que eu tava pensando anteriormente, que era desbloquear essa coluna aqui para minha torre atacar o rei. Então ele foi lá e fugiu novamente. Eita, peraí que eu cliquei errado. Peraí, vamos voltar lá. Aí, voltamos. Ele fugiu pra cá. E eu joguei a minha dama nessa posição aqui. Dei um cheque, quase um checkmate. Porém, ele tem uma casa pra fugir. Ele fugindo pra lá, dei um checkmate. Aí a partida acabou. Tcharam!